Olá, companheiros. Hoje eu estou aqui com a minha amiga Yalê Faleiros, que é historiadora, mestra em Política da Educação e doutora em Política da Saúde. Então, ela, maravilhosa, com toda essa formação, vai nos ajudar a tentar entender o que aconteceu neste domingo, 8 de janeiro, na Praça dos Três Poderes. Então, como a gente está vivendo um momento histórico, e é muito difícil analisar um momento histórico de dentro, eu venho aqui pedir a ajuda da minha amiga historiadora, mestra e doutora em políticas, para tentar desanuviar esse quadro, vamos tentar entender o que está acontecendo. E, além de tudo, a Yalê ainda é taróloga e estudiosa de astrologia, por isso que ela vai ajudar a gente a analisar o mapa desse dia da infâmia. Então, sem mais delongas, vamos ao mapa. A gente vai analisar aqui o mapa, mas antes, Yalê, eu queria te passar a palavra para saber como é que você está vendo esses atos golpistas e os seus desdobramentos, como historiadora, como pesquisadora de políticas públicas e também como taróloga. Nós estamos vivendo uma crise de várias ordens. É uma crise política, é uma crise institucional, é uma crise humanitária, é uma crise cognitiva. No âmbito político, não aceitam as regras do jogo democrático e contestam as urnas, as eleições, os governantes eleitos pela maioria. Do ponto de vista institucional, os três poderes não estão sendo defendidos pelas Forças Armadas. Estão sendo atacados e não há quem se coloque à frente para defendê-los. Do ponto de vista humanitário, está faltando respeito, empatia, solidariedade, sobretudo com os mais desfavorecidos. Do ângulo cognitivo, há uma crença cega em versões prontas da realidade e a repetição sem averiguar a verdade, a veracidade dos fatos. Então, essa crise, na verdade, ela é uma crise mundial. E como superá-la? Essa é a grande questão. Mas a resposta ela não pode se furtar à escolha pela democracia. Bom, Yalê, esse é o mapa do ataque aos três poderes, que teve início com uma marcha às 2 horas da tarde do dia 8 de janeiro de 2023, em Brasília. Como você pode ver, a gente tinha, nesse momento, o ascendente em Touro, com o planeta Urano bem próximo ao ascendente, aqui em conjunção. A gente vê aqui embaixo a Lua, que nesse momento estava cheia, um dia depois do máximo da Lua cheia, e ela estava aqui em Leão, na casa 3. E o Sol, na casa 9, conjunto a Mercúrio retrógrado, em Capricórnio, e se aproximando de uma conjunção com Plutão, ainda distante. O meio do céu, que indica o que preside a situação, está em Aquário. Aquário tem 2 regentes. Um é Saturno e o outro é Urano. Os 2 regentes de Aquário estão aqui, o Saturno no próprio signo de Aquário e o Urano bem aqui no ascendente. Então, a gente vê que a tônica desse mapa está muito relacionada com essa posição que é do meio do céu, que é a posição clássica do que seria um presidente. A gente tem aqui esses 2 regentes do que seria a presidência no mapa. E não por acaso a gente está falando de uma situação de tensão entre 2 presidentes, o sainte e o entrante. O Lula, que é o presidente atual, eu acho que ele tem mais condição de se colocar em um lugar e em outro. Enquanto o presidente sainte, ele fica um pouco aqui na situação de casa 12, de quem não está mais no comando da situação, mas ainda está aqui nas sombras, muito perto do ponto de atuação. Então, eu acho que quem está aqui representando esse Marte na casa 1
esse Marte retrógrado na casa 1, esse sim poderia ser um símbolo do presidente Bolsonaro, aqui agindo como um regente das sombras da casa 12, mas agindo aqui na casa 1, através do quê? Através das forças armadas, e principalmente, até como a gente estava conversando antes, do baixo oficialato ali, no lance, na ação. Não tinha os grandes militares, mas tinha os policiais ali fazendo a escolta do grupo. Mas quem agiu, de fato, foi... Bom, está representado aqui pelo signo de Touro, e às vezes a astrologia é bem literal, né? Então, quem perpetrou essa ação foi o gado. E a gente sabe quem foi que pagou o pato no final, foram os idiotas úteis, né? Os representantes, talvez, da classe média, os representantes do médio, né? Da mediocridade, que estão aqui exaltados. E essas pessoas aqui, elas estão insufladas aqui por esse trígono, por esse Marte em Gêmeos. Ou seja, esse poder oculto aqui, da casa 12, esse poder representado pelos militares, esse poder inspirado pelo Bolsonaro, ele insufla, mas ele insufla muito através do discurso, né, que está aqui em Gêmeos. E aí eu achei interessante uma coisa, que foi essa lua em Leão, que a lua é o que deflagra aquela situação específica, que é diferente de ontem, diferente de amanhã. Então, o que estava acontecendo nesse dia? A lua entrou em contato direto com essa Vênus aqui, essa Vênus exaltada, fazendo uma oposição na casa da comunicação. Uma lua em Leão que representa os ideais de uma elite, os ideais de privilégio, um sentimento de fazer parte da nobreza ou da realeza. Porque o signo de Leão, ele, dos 3 signos de fogo, ele é o que se sente mais importante. Você falou da lua em Leão, jorrar como se fosse uma luz, um brilho falso, né? Para essa Isso. galera comer, né? Então, falando dessa lua em Leão, na casa da comunicação, aqui na casa 3, ela traz um ideal, um sentimento de fazer parte da nobreza, de fazer parte da realeza, que muitas vezes é o oposto do que essas pessoas vivem na realidade. Pode ser que a realidade delas seja uma realidade muito diferente, né, em que ela tem que compartilhar serviços, compartilhar privilégios, e isso pode tocar num ponto dela em que ela acha que ela merece mais do que os outros. Porque o sentimento aquariano é o sentimento da coisa pública, da res pública, né? E o sentimento de Leão é o sentimento oposto à res pública, é o da monarquia. Eu mereço porque eu nasci melhor do que os outros. E isso me dá um valor. Então, as pessoas que estão nessa marcha, indo atentar contra os 3 poderes, olha os 3 poderes aqui enfileiradinhos, elas estão imbuídas de um sentimento, porque não é uma coisa razoável, não é Mercúrio aqui, é Lua, é um sentimento de ser melhor do que os outros, de pertencer a uma elite e de querer ver esse pertencimento reconhecido na forma de privilégios garantidos. Você vê como essas pessoas se sentiram incomodadas de serem presos como bandidos, sendo que elas cometeram crimes, inclusive de furtos, né? Invasão de propriedade, furto, crimes que eles acham que, se forem perpetrados contra eles, justificam o uso da força, da tortura e até da morte. Mas se eles cometerem o crime, eles não merecem esse tratamento, porque eles são melhores. Eles são melhores por quê? Porque têm família, eles dizem, porque são do exército ou parentes de alguém do exército, porque são de uma família com sobrenome estrangeiro, ou porque são heterossexuais e não gays. Eles não estão lutando, embora eles digam que eles estão lutando por democracia e por liberdade, eles estão lutando por privilégios.
mas eles são falaciosamente levados por essa comunicação desse Marte retrógrado, que ele é repetitivo e que ele é torpe, e que ele faz essas pessoas acreditarem no significado distorcido dos valores. Dá-se um novo significado para a palavra liberdade, dá-se um novo significado para a palavra democracia, dá-se um novo significado para o que é vontade do povo. E aí eles juntam uma pequena multidão, consideram que aquilo é o povo e que a vontade daquele povo é soberana. E aí eles são levados a fazer uma revolução que é involucionária, involutiva. E aí, olha que interessante, amiga, o Urano que está aqui no ascendente é um Urano retrógrado. Por isso que dá uma certa confusão cognitiva, e eu acredito que eles agora estejam meio perturbados, meio confusos. A gente fez uma leitura de tarô antes de começar aqui a leitura do mapa, e a Lê tirou um tarô para a gente, e depois você pode falar mais longamente, tá, sobre esse tarô, Lê. Mas a carta que finalizou, né, a ação deu na Lua, e a Lua é uma carta que no tarô tem um significado muito grande de uma certa confusão, de um certo pântano, e você estava falando da enganosidade, da ilusão de que essas pessoas estão imbuídas. Embora tenha gente ali que talvez saiba muito bem o que está fazendo e o que está sendo urdido, eu acho que a grande maioria das pessoas ali estão movidas por uma grande ilusão, uma grande fantasia, que está sendo alimentada aqui por esse Júpiter em Áries, que ele expande, que ele difunde o egoísmo, porque Áries é o valor do egoísmo. E o egoísmo exacerbado, inflado, ele pode ser muito perigoso. E ele é o que faz a mediação entre a situação atual dessas pessoas, que são, em sua maioria, são populares, mas eles se acham membros da realeza, reconquistando a Bastilha, desfazendo as revoluções populares. E esse Júpiter aqui, ele é um representante da casa 8, que é a casa da política e dos verdadeiros poderosos, né? Dos verdadeiros donos dos grandes capitais, dos verdadeiros donos, aqui principalmente estando em Sagitário, dos grandes meios de comunicação, das grandes... Até podemos dizer aqui também, por causa desse Saturno aqui na presidência da situação em Aquário, tem muito a ver também com as Big Techs, e os verdadeiros poderosos, eles entram insuflando aqui essas massas que estão aqui representadas na casa 11, e o sentimento de que elas merecem. O que você achou, Yalê? Alguma coisa te chamou a atenção? Chamou. Quando você fala das Big Techs, vem à mente logo o Steve Bannon, né? E quando você fala desse trio aí representar esse povo, me vem a imagem do Quiron, né? Assim como a Lilith, né? Que ela não está no mapa, tá? Eu não consigo ver. Pois é, eu não botei Lilith nesse mapa. Então, falha o minha. que é interessante, foi uma imagem que eu fiquei com ela ao longo desse dia do domingo, que é uma coisa da Lilith ser quem foi expulsa do paraíso, e aí pensar nessa imagem, né, do Bolsonaro ter sido expulso do paraíso, agora ele tem que arcar com as consequências, já não está mais com o poder na mão, e aí a raiva toda e o ódio todo expresso aí. E o Quiron, que é também essa figura, né, que foi ferida de morte, e a gente sabe que o Quiron tem, assim como a Lilith, tem como você interpretar de mil formas, né, mas essa ferida que dói, né? Que é esse sentimento que alimenta também essa situação. Ó, a Lilith está em conjunção com a Lua. Olha isso. Bom, então, colocando esses elementos aqui que você chamou a atenção, Yalê, a gente tem aqui a Lilith em conjunção com essa Lua em Leão. Então, isso que você falou do sentimento de perder o paraíso e talvez até de abrir mão do paraíso para não se submeter, na verdade é isso, né? Então, é uma insubmissão. Na verdade, a maioria dessas pessoas, elas saíram do conforto do seu lar, das suas vidinhas normaisinhas, para ir a uma sarna, para se coçar. Elas foram se expor ali
a uma situação até de exposição de imagem pública que pode ferir de morte a imagem dessas pessoas perante a sociedade, a família, né? E aí, como você falou também de Kiron, eu acho que tem um aspecto de saúde mental. Eu acho que essa coisa de insuflar o tempo inteiro, através, às vezes, de uma imprensa, né? E às vezes da comunicação privada, que é o que eles usam preferencialmente, ficar soltando aquele apito de cachorro, aquelas várias mensagens enganosas, isso vai criando uma situação que já está sendo estudada por especialistas como uma dissociação cognitiva coletiva, que é, ao mesmo tempo, fazer parte de um grupo, que é essa Vênus em Aquário, e, ao mesmo tempo, ser escolhida, é um grupo que exclui os outros, né? Então, essa coisa o tempo inteiro, muito exagerada, muito repetida, isso vai gerando mesmo um problema de saúde mental. Como é que você vê isso, Yalê, em termos até de saúde pública? O que se pode fazer, já que o tratamento mental não pode ser obrigatório? Como é que você faz para tirar o nome técnico disso é paranoia, né? É uma narrativa que não tem base na realidade, mas que a pessoa se agarra, que ela acredita. Como é que você faz se ela quer continuar, talvez, nisso, né? E se ela tem um grupo que não é pequeno, que reforça essa paranoia? Porque, em geral, o doente mental ele tem uma paranoia que ele compartilha, no máximo, com uma pessoa. A loucura a dois já é uma coisa conhecida na literatura há um certo tempo. Mas a loucura a milhões, ao mesmo tempo, eu acho que é uma coisa nova que a gente está lidando. Como é que a gente lida com isso em termos de saúde pública? É desafiante essa pergunta, né? E não vai ser da minha linda cabecinha que vai sair uma resposta assim definitiva, né? Mas trazendo algum elemento até desse nível simbólico, né, que a gente está trabalhando, a gente tirou, né, 3 cartas um pouco para pensar um desfecho, né, para essa história ou para esses astros aí e para nosso planeta também e um tempo aí para frente, né? A gente tirou a carta do Sol, a carta do julgamento e a carta do enamorado, né? Então, acho que algumas saídas possíveis, elas passam por aí, né? À luz do dia e encarando o presente de frente, a gente talvez consiga, de fato, aceitar, né? A gente é ótimo. Estou me colocando dentro dessa coletividade, né? Mas, obviamente, que eu não jamais defenderia atos terroristas e muito menos ideologias autoritárias e violentas como o bolsonarismo prega, né? Uso de armas, povo armado é um povo livre, e essa loucura toda, espalhando fake news e destruindo bens públicos, jamais. Mas, de qualquer forma, quando você pensa, né, coletivamente, é preciso aceitar o presente. Aceitar o presente é o quê? Aceitar que o novo governante, o novo presidente é o Lula. E será o Lula durante os 4 próximos anos, pelo menos, até as próximas eleições. E, além disso, aceitar que a gente tem, sim, né, leis que nos colocam em pé de igualdade. Né? Então, apesar desse sentimento que perpassou esse momento ser um sentimento de que uns merecem mais, apesar disso, né, existem leis, existem instituições, existem regras, e elas vão ter que ser cumpridas. Né? Então, o julgamento vem para mostrar isso. É preciso, mais uma vez, aceitar que vão ser, sim, julgados, né? E vai, sim, renascer um espírito público que vai punir devidamente os crimes cometidos. E, além disso, então, que as pessoas vão ter que arcar com as consequências, mesmo tendo sido iludidas, elas vão ter que aceitar isso. E o enamorado, que é a carta que traz uma perspectiva de uma nova, um renascimento de um novo sentimento, que aí, sim, esse novo sentimento a gente espera que ele venha de um julgamento justo, né? E que ele venha também de uma certeza de que a gente pode, sim, ser uma nação melhor se a gente também deixar para trás todos esses privilégios, toda essa fantasia, todo esse egoísmo, né? E toda essa insubmissão. Então, acho que... Então, esse namorado pode ter a ver com melhores escolhas. Talvez com melhores escolhas. Eu acho que é isso, que realmente esse caminho não foi bom. Né? E as consequências foram terríveis, inclusive para essas pessoas, sobretudo para essas pessoas. Sim.
Aqui, Ialê, nesse mapa, no lugar do inimigo, está aqui Escorpião, né? Então, a gente vê que essa rebelião ela foi contra o poder, ou contra os poderes, né? E esses poderes, eles estão representados pelo Lula como poder executivo, né? O poder legislativo fica meio diluído, né? E o terceiro poder, o poder judiciário, representado na figura do Alexandre de Moraes, que, para mim, é o alvo maior da ira desse povo, desse gado. Eu acho que, assim, o ódio maior deles, embora lógico que eles tenham muito ódio do Lula e não queiram ver o governo deles se estabelecer, tem uma coisa muito focada contra o juiz, né? Contra o Alexandre de Moraes. A porta do gabinete dele foi arrancada, né? E ele está representado aqui na Casa 9. Esse inimigo está aqui na Casa 9, que é a casa do juiz, classicamente. E um juiz com muito poder, né? Que ele está aqui. Esse sol da situação, que representa a base, o que dá sustentação a essa situação, que a gente pode dizer que é a nossa própria pátria, né? Mãe Gentil, que representa aqui a casa 4 da situação, que está representada aqui nesse sol em Capricórnio, é uma pátria que, com todos os seus defeitos, ela já tem uma institucionalidade sólida. Eu acho que isso também foi um teste para a solidez das instituições. Você vê que o Plutão, representando aqui o inimigo, ele está bem próximo aqui do próprio símbolo da pátria, de modo que, para atingir o poder, eles atentaram contra a própria pátria, o que é mais bizarro, porque eles se chamam patriotas. Então, eu acho que esse desafio ele se mostra contraproducente para essas próprias pessoas, quer dizer, elas atingiram o prédio das instituições, elas atingiram até simbolicamente, porque elas pegaram os símbolos, quebraram, você vê que eles se preocuparam com a concretude dos símbolos, eles pegaram os símbolos concretos e quebraram e amassaram, eles pegaram os prédios e destruíram. Mas eu acho que a grande mensagem desse mapa é que o verdadeiro poder, o poder não é um prédio, o poder não é um brasão da República, o poder de um juiz do STF não é a porta do gabinete dele, não é a cadeira em que ele senta, é o poder que é conferido pela vontade do povo. E, nesse sentido, essa quebra institucional, ela acabou favorecendo a unidade do poder. E aí os poderes se uniram aqui e se apegaram à institucionalidade, e não teve um poder que tivesse coragem de dizer a plenos pulmões que não defende as instituições. Então, essa ação ficou isolada, ficou como um tiro no próprio pé. E eu acho que esse poder que emana do povo, esse poder que, na verdade, é uma ideia. Eu me lembro de quando o Lula foi preso, que ele falou isso, né? Eu não sou uma pessoa, eu sou uma ideia. E se vocês, como é que é? Se vocês me matarem, eu viro mártir. Se vocês me prenderem, enfim, eu não me lembro exatamente como é que era. Eu né? viro herói, né? Se vocês me matarem, eu viro herói. Se vocês me prenderem, eu viro mártir. E se vocês me soltarem, eu viro presidente de novo. Isso. E virou. E aconteceu exatamente isso, né? Então, o que eu tiro dessa situação, embora ela seja uma situação evidentemente tensa, uma situação com Urano no ascendente, em quadratura com a Lua, em quadratura com Saturno, que representa, vamos dizer, a pátria e as instituições. E esse Urano representando nada menos que um golpe na pátria e nas instituições. A sensação que eu tenho da dinâmica desse mapa é que ele acabou fortalecendo os poderes e as instituições. E aí a gente teve uma cena que foi muito legal na segunda-feira, né? Porque no domingo a gente viu aquela cena daqueles patriotas, né, patriotários, invadindo ali a rampa, que uma semana antes tinha sido palco daquele ritual maravilhoso de entronização do presidente Lula, com o povo entregando a faixa, aquela mesma rampa que ele subiu, numa coisa que foi um ritual de ancestralidade, de espiritualidade, que eu acho que todo mundo ficou emocionado. Aí eles vieram e conspurcaram aquela mesma rampa com aquele ato violento, antidemocrático, bateram no cavalo,
tudo de horrível. E aí, no dia seguinte, isso foi de uma sabedoria do Lula, ele juntou todos os poderes, ele juntou os governadores, ele juntou o STF, ele juntou todo mundo e foram juntos e subiram a rampa juntos. E eles fizeram quase que um desagravo ali. Então, ficou a última palavra, ficou sendo esse desfile das instituições. Olha, vocês quebram o prédio, mas nós estamos juntos, nós estamos aqui, nós vamos trabalhar. E se a gente precisar sentar em cadeira de plástico, não vai fazer diferença nenhuma, a gente vai cumprir o nosso projeto. E ainda desmontou os acampamentos, né? E ainda trouxe a luz. E aí, o que aconteceu? Eles fortaleceram as instituições que eles pensavam golpear. E aí, olha que interessante, o Lula, que sempre foi visto, aquele poderia ser representado por um morano, um revolucionário, alguém que dá medo, alguém que assusta, e aí vem a extrema-direita, as forças conservadoras, assumem o papel do revolucionário que assusta, que depreda, que destrói, e entregaram a revolução pronta para o Lula fazer o papel de construtor, pacificador, conciliador e guardião da institucionalidade. Porque o Lula, embora ele seja oriundo das classes operárias, ele não é um revolucionário no sentido da ruptura institucional. Ele nunca quis a ruptura institucional. Ele sempre quis o caminho da negociação, inclusive para desespero de parte da esquerda, mais aguerrida, mais revolucionária, que sempre achou que esse caminho da conciliação nunca ia chegar à verdadeira revolução. Porém, ainda mais depois dessa involução, essa revolução involutiva aí que a gente teve maluca, a gente está precisando mais que nunca de institucionalidade e estabilidade, num mínimo de normalidade para você trabalhar, para você fazer seus projetos. Então, essa foi a minha conclusão. Eu acho que o Lula ganhou de bandeja uma revolução. Ele terceirizou para o inimigo a revolução. Se ele pudesse, ele evitava, né? O negócio é que... Claro que se ele pudesse, ele evitava. Não me interpretem mal, não estou dizendo que ele terceirizou propositadamente, mas o inimigo fez para ele a revolução e agora ele vai ter a belíssima tarefa de reconstruir. Imagina o que vai ser a reconstrução desses palácios. Então, vamos falar aqui de palácio como Casa 5, né? Que é a Casa do Rei, é a Casa do Sol. E aí... o palácio, aqui, né, na Casa 9, justamente onde estão os governantes, onde está a cúpula e tal, e o povo, o Mercúrio, e talvez esse Mercúrio aqui em Capricórnio, esse Mercúrio retrógrado, pelo lado positivo, ele traga memória. Então, se a gente reconstruir o palácio com toda a memória da nossa história, da nossa ancestralidade, dos nossos diferentes grupos étnicos. De repente, pode ser que no final fique mais colorido, fique mais diverso. Eu fico imaginando a Janja aí à frente da redecoração dos palácios, pesquisando material, e talvez seja um grande momento, que vai ser um divisor de águas. Toda a Praça dos Três Poderes, todos os palácios vão ganhar ares novos, cores novas, novas propostas. No final vai ser lindo. E olha essa Vênus aqui. A gente sempre tem que olhar o planeta mais alto, mais perto do meio do céu. Quem é que termina mais perto do meio do céu? Vênus em Aquário, que tem tudo a ver com a cultura e a cultura popular. Então, sabe quando deu assim uma zerada, veio brá, quebrou tudo, e agora a gente pode entrar com a reconstrução do povo, com a nossa cara, com a nossa beleza. Não sei se eu estou sendo muito poliana, mas eu acho assim, uma vez que a revolução foi feita, uma vez que quebrou-se tudo, bora reconstruir e fazer mais bonito, mais legal, mais a nossa cara. É interessante isso, Cris. Quando você olha as séries, é séries que está na Casa 5? Séries na Casa 5. Então, as séries representa... Fala aí um pouco dela para eu chegar no... A Ceres, ela é a deusa da agricultura, né? Ela representa, talvez até essa coisa da renovação do agro, das técnicas agrícolas, da ecologia. Me veio quando você falou a arte indígena, né? E o Jaider Esbel, não sei se você acompanhou durante a pandemia. E essas séries aqui, o programa não marca, tá? Mas ela está fazendo trígono com essa Vênus. Eu acho que vai por aí. Libra.
A própria a cultura africana, de matriz africana, que vem, né, dessa ancestralidade dos orixás e da ligação com a natureza, quer dizer, e os povos indígenas também, quem sabe não vai ser uma nova abordagem, né, das origens mesmo. Que tudo isso tem a ver com Vênus em Aquário, né? Uma ideia nova de estética, mais sustentável, baseada em critérios de representatividade e menos esses critérios leoninos, sabe? De parecer elegante, parecer rico, parecer primeiro mundo. Então, eu acho que essa quebradeira, ela foi horrível, ela foi traumática, também não vou dizer que foi bom, eu acho que nunca é bom que as coisas sejam feitas pela violência, mas uma vez que a violência foi praticada, e não foi nem pelo nosso campo, foi pelo inimigo, eu acho que a energia da reconstrução ela pode ser exatamente a energia que a gente estava precisando, para entrar com vontade, com raiva. Lembrei do João Bosco, a fome tem que ter raiva para interromper. É isso aí. Muito bom. Então é isso. Acho que a gente poderia ficar aqui a noite inteira viajando, analisando símbolos, porque a astrologia é gostoso para isso, tarô é gostoso para isso. E a história vai dizer, né, minha amiga, em que isso tudo vai dar. Daqui a 10 anos a gente conversa, né? E a gente vai entender um pouco melhor o que aconteceu. Te agradeço muito, te agradeço a oportunidade, Cris, e agradeço de ver por dentro, porque eu seria alguém que estaria assistindo agora. Oh, que maravilha! Eu estou me preparando e já quero aqui te deixar convidada para começar a fazer lives, né, ter uma interação maior com o público, com certeza vou te convidar. E em outros momentos que você quiser vir aqui, pois vai ser sempre um prazer com seu olhar, a sua inteligência e sensibilidade. Te agradeço, muito bom. Então, queridos, beijos estrelados e até a próxima.